Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ipanema Healthcast, o nosso podcast da Ipanema Health Club. Eu sou Renata Castro, médica, cardiologista, médica do esporte, e hoje eu estou com alguns convidados super especiais que fazem parte aqui da nossa equipe. Estou com a Rafaela Jabur, médica, cardiologista, com pós-graduação em medicina do esporte, Rodrigo Musa, cardiologista, e o Pedro Meira, médico do esporte. Então, estou aqui com esse povo, com essa galera, para a gente conversar sobre algo que todos nós nos deparamos no consultório com muita frequência, que é o paciente que chega e fala assim: eu vim aqui porque o meu médico me proibiu de fazer atividade física. Tá? Pode parecer absurdo, já que tantos de nós médicos falamos para os pacientes fazerem atividade física, mas isso é muito mais comum, talvez, do que vocês imaginem. Então eu queria começar aqui com o Rodrigo Musa, cardiologista, que, enfim, trabalha com a gente, está indo para essa área da cardiologia do esporte, mas é cardiologista, não é médico do esporte, para falar sobre essa dificuldade, né? A dificuldade do cardiologista de liberar o paciente para a prática esportiva, para treinar, enfim, para se manter ativo. Musa, e aí? Como é que é isso no consultório? Vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Assim, é a primeira vez que a gente está aqui conversando, estou entre amigos, isso fica bem mais tranquilo. Mas de fato, acaba que a minha visão veio mais da cardiologia, eu faço ergospirometria e a questão fisiológica do exercício foi me apaixonando e vou chegar lá. E de fato a gente percebe isso no consultório, né? Porque na verdade é muito mais fácil eu falar, não faça exercício, do que de fato prescrever. A gente sabe, né, cardiologistas, médicos do esporte, que o esporte, o exercício é remédio, né? E às vezes de encarar isso, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de técnica, entender qual é a patologia para liberar isso de forma segura. E não só liberar com qual intensidade, qual prática, enfim. E que no final aquilo seja prazeroso, né? Tentar mudar, não só envolver e prescrever um exercício, como tentar mudar o mindset do paciente para que ele goste daquilo, né? Que aquilo vire um hábito na vida dele. E deixar de ficar em cima do muro, simplesmente não faça, faça dessa forma. E, eventualmente, vão ter condições patológicas que a gente vai ter que segurar um pouco. Mas sempre pensando, segurar por quanto tempo, pensando até quando. E o que pode fazer para evitar essa proibição, sim, mesmo que temporária, né? Porque é como se eu se eu não prescrever, é um remédio que todo mundo precisa. Para eu não prescrevê-lo, eu preciso de uma contraindicação muito clara. Então, entender que o exercício faz parte disso. E aí, diminuir risco e cativar para que isso seja uma prática saudável, que seja gostoso para o paciente. O paciente faça esse tratamento, né? Sim. Tenha uma boa adesão ao tratamento. Você, Pedro, médico do esporte, trabalha muito junto da gente, mas o foco da medicina do esporte é a orientação segura, adequada da prática de atividade física. E é comum o paciente te procurar e falar assim: eu já tive num cardiologista, num pneumo, num clínico, e ele falou que eu não posso fazer atividade física, eu gosto de fazer, me ajuda. Isso é comum? Muito mais frequente do que se imagina, né? Acho que até é uma oportunidade boa para a gente falar um pouco da medicina do esporte e o pessoal entender o que é que o médico do esporte faz. Tem uma definição que eu acho muito interessante que fala que o médico do esporte ele é um gestor de informações, ele é meio que o coordenador de uma equipe. Ele enxerga o paciente como um todo, tá? De forma integral, não é a tal da medicina integrativa, ele enxerga o paciente de forma integral, pensa em todos os aspectos e aí ele conversa, seja com cardiologista, com ortopedista, com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapeuta e vai gerindo essas informações para traduzir aquilo, mastigar e entregar aquilo para o paciente com a melhor orientação possível, para que ele possa, consequentemente, usar a atividade física como exercício, né? Essa questão da contraindicação do exercício, eu acho que isso passa, na verdade, por 3 problemas. O primeiro é a falta de conhecimento. A medicina vem evoluindo, a gente sabe que há algum tempo atrás, aquela medicina tradicional também, entre aspas, muitas vezes contraindicavam o exercício, achando que era o correto, pela falta de conhecimento, de não entender e não saber os benefícios que o exercício trazia. Hoje eu acho que isso já vem mudando, não só na cabeça dos médicos, como da população, o pessoal vem entendendo a importância da prática de um exercício de forma regular. E além disso, outros 2 problemas que aí é da própria medicina, que eu acho, que a gente muitas vezes, pelo fato da gente querer ascender na carreira, da gente querer evoluir,
é aquela questão da gente querer saber cada vez mais sobre cada vez menos. A gente se especializa muito e olha só para aquela parte onde a gente é especializado e esquece de enxergar justamente aquela história do paciente de forma integral. Isso muitas vezes implica muitas vezes nessa contraindicação por estar pensando não no paciente, mas numa doença específica. Então, assim, acho que é uma das barreiras também que a gente precisa enfrentar e ter uma pessoa, ter alguém, ou um médico do esporte, ou cardiologistas como vocês, que têm formação também em medicina esportiva, que tem essa visão mais ampla, não apenas daquele problema específico. Perfeito, perfeito. Você falou sobre o médico do esporte ser um gestor de informações, né? Eu gosto muito da definição de que o médico do esporte é um clínico de alta performance, ou seja, a gente lida com o paciente de uma forma integral, ou seja, se preocupa com todos os detalhes do paciente, não é só a parte cardiológica, não é só gastro, não é só a pneumo, mas a gente junta isso tudo para buscar a alta performance. E aí, quando a gente fala de alta performance, as pessoas às vezes falam assim, mas aí vocês trabalham com medicina do esporte, vocês só atendem atleta. O que não é isso. Quando a gente fala de alta performance, a gente está falando da melhor performance que você pode obter como pessoa, como indivíduo. E muitas das vezes o médico do esporte ele busca essa especialização porque ele gosta de atleta, mas não é o nosso dia a dia. A gente atende muito mais pessoas que não são atletas do que pessoas que são atletas efetivamente, né? Exato. Quem não conhece nosso dia a dia pensa justamente isso, né? Que a gente trabalha com alta performance. Todos nós aqui, nós somos apaixonados por performance realmente. Quem não é, não vai fazer, não vai se especializar numa área como essa. E eu tive a oportunidade, e tenho também, de trabalhar realmente com alta performance, mas isso não é a maior parte do nosso tempo. A maior parte do tempo, o dia a dia da gente no consultório, é lidando com aquele paciente, o idoso, que quer mudar o estilo de vida, quer deixar de ser sedentário, o paciente com doença crônica, o hipertenso, o diabético, a gestante, a criança, que quer praticar atividade física com segurança, né? E como a gente comentou, usar a atividade física como remédio. Então, para contraindicar, tem que ter uma contraindicação formal. E você, Rafaela, você tem uma formação de cardiologia e agora recentemente acabou a pós-graduação de medicina do esporte. O que isso mudou na tua cabeça como cardiologista? Porque foi isso que o Rodrigo falou, né? A gente como cardiologista, a gente não tem essa entendimento, ninguém para ensinar para a gente sobre como liberar o paciente ou, enfim, quais os cuidados que a gente tem que ter nessa orientação da atividade física. E você foi buscar isso na medicina do esporte. O que isso mudou na sua prática? Eu sei que você já não era uma cardiologista que proibia muito, mas o que isso mudou? Como é que é isso? Mudou muita coisa, assim, até pra gente ver o antes e o depois, né? O Musa falou que o exercício é remédio, mas assim, na cardiologia a gente pensa muito na prevenção também. Então, se a gente começar a pensar nos fatores de risco para as doenças cardíacas, o exercício já está aí. Então, ele está na prevenção, né? Paciente diabético, paciente hipertenso. E agora, a gente acaba vendo muito mais o paciente cardiopata, que vem por até outros amigos cardiologistas, para dar uma avaliada para a gente poder liberar para o exercício, né? E assim, você proibir o exercício é minoria dos casos, é em último caso, e não necessariamente o cara está proibido de fazer exercício para o resto da vida dele. Ele pode estar com alguma doença ali ativa, que a gente proíbe por um tempo, reavalia e libera, né? Então, hoje em dia, a gente tem muito mais informação, muito mais substrato para falar para um paciente, olha, você tem insuficiência cardíaca, você chegou para mim para liberar, para fazer um exercício, alguma coisa. Vamos fazer os exames, vamos ver como é que tá. Dificilmente a gente não vai deixar esse cara treinar, mas a gente tem muito mais argumentos a favor do que argumentos contra para deixar ele fazer. E o paciente fica agradecido, porque a maior parte deles vem pra gente porque o médico proibiu, mas ele quer fazer. Na verdade, ele muitas vezes não vem nem encaminhado, ele vem eu vim pegar uma segunda opinião. E aí você vê que ele não está fazendo e não tem a menor necessidade dele estar tão sedentário, piorando a qualidade de vida dele, piorando a doença cardíaca, piorando os exames e você podendo fazer algo para esse paciente que ele quer, ele vai colaborar, ele vai sair feliz do seu consultório e vai ter qualidade de vida. Perfeito. E aí, entrando já nesse gancho da avaliação para liberar, né, isso é importante que o pessoal saiba que assim, a gente está falando a favor da atividade física, mas todos aqui concordaram que existem algumas situações em que existem proibições, mesmo que temporárias. E isso pode ser proibições ortopédicas, mas aqui a gente está mais no meio do pessoal que não é ortopedista, então eu vou falar mais das proibições cardiológicas, né, que é o que a gente aqui trabalha mais. A gente, que eu digo, quem está aqui, não a clínica. Na clínica a gente tem ortopedista também.
E aí, assim, como que vocês direcionam isso? Porque a gente sabe que existem algumas diretrizes, alguns guidelines que são feitos principalmente para esporte de alto rendimento, né? Na busca aí por identificar risco de morte súbita é o principal problema. Mas na prática clínica, como é que vocês avaliam e liberam o paciente que busca vocês porque outro colega já proibiu? Porque uma coisa é alguém que veio, eu quero fazer atividade física, mas não houve uma proibição. Outra coisa é algum médico já olhou aquele paciente e falou assim, olha, você não pode. Né? Então você tem duas questões. Uma é, esse médico estava certo ou estava sendo muito conservador? E a outra esse paciente veio me procurar. Então, se ele foi proibido e ele não ficou na zona de conforto, que bom, não posso fazer atividade física, porque tem esses também, né? Mas se ele falou, poxa, não, peraí, talvez não seja isso, você já ultrapassou uma barreira que é do paciente querer fazer atividade física. Mas como é que você avalia e como é que você lida com isso no consultório? Porque você vai estar indo contra a opinião de um outro colega. Como é que é isso na prática de vocês? Acho que a primeira coisa é individualizar o paciente. Né? Você saber o paciente que está ali na sua frente, qual é a doença que aquele paciente tem para o médico anterior ter proibido. E às vezes esse paciente já vem com medo. Então ele até está com medo de voltar porque alguém já falou para ele que não pode. Então, muitas vezes, a avaliação que ele já traz para mim, olha, eu tenho esses exames, está faltando, muitas vezes está faltando exame, a gente tem que dar uma avaliada melhor. Porque acaba que o eletro e o eco, a maioria dos cardiologistas vai pedir, e muitas vezes o paciente vem com isso, isso aqui está alterado e você não pode treinar. E muitas vezes o paciente que já é atleta, ele já tem aquelas alterações do atleta, do eletro e do eco, que o cardiologista às vezes não está acostumado a ver isso. Então vem um exame alterado que não é doença. Então a gente tem que pensar nisso também, não é só o paciente doente, é o paciente atleta que por algum motivo foi proibido de treinar por exames que são apenas de remodelamento cardíaco e alterações que o atleta tem não tem doença nenhuma. E ele pode treinar por causa disso. Eu acho que é você individualizar, porque você vai receber isso, você vai receber o adolescente que está começando, você vai receber o hipertenso, o cardiopata. Assim, eu acho que o paciente que chega para mim, que é hipertenso, e foi proibido de treinar apenas por ser hipertenso, para mim isso é um absurdo. Porque muitas vezes esse paciente é assintomático, tem aquela velha história de estar lá na sala de musculação e alguém resolver ver a pressão do paciente, obviamente ela vai estar mais alta por causa do exercício. Não, você tá com a pressão alta, você vai lá no cardiologista e você traz aqui para a academia para a gente um laudo dizendo que você pode treinar. Então, a primeira coisa é a informação. O paciente não tem obrigação de saber o que deve ou não ser feito. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar mostrar isso para os médicos também. E individualizar o paciente. Para mim, é isso. Assim, tem as diretrizes, obviamente, para a gente se guiar, mas cada pessoa que entra na porta do seu consultório é uma pessoa completamente diferente. Até pelos anseios. Tem uns que se acomodam, mas ele falou que eu não vou, então eu não vou. Tem uns que vêm realmente com medo. Poxa, eu não... Tem certeza, doutora, que eu posso voltar? Tá tudo certo? Pode. E tem os que vêm porque querem voltar. Então, acho que é ver em que perfil o seu paciente está, porque você tirar da cabeça do paciente que o médico anterior falou para ele que ele não pode treinar e você mostrar para ele que pode, pedir os exames, fazer uma ergospirometria, mostrar para ele, olha aqui, você pode treinar, vamos ver a sua faixa de frequência, vamos ver se você pode treinar numa academia, se você tem que ir para uma reabilitação. Mas proibir, eu acho muito forte. Musa. Vamos lá, o primeiro momento é entender se há doença, ou de fato uma insegurança do colega, né? E aí, dependendo da área, pelo menos eu, quando me tornei cardiologista, né, mudei o set de clínico para cardiologia, a gente entende, às vezes a gente fica com medo da doença, por exemplo, coronária, né? A gente tem uma obstrução. E a gente tem um mundo enorme da doença estável, e da doença que de fato te leva com dor no peito para emergência, etc, etc. E nessa doença estável, só o cardiologista que fica tranquilo de fato, né? As outras especialidades, e o próprio doente fala assim, eu tenho chance de infartar, então é melhor eu não fazer nada. E aí é o que o Pedro falou, né? Uma modalidade muito antiga, né? O infartado muito atrás, ele era de porcelana. Não pega esse peso não, porque eu sou infartado. Não pega esse peso não, porque minha pressão é alta. E agora é o contrário, a reabilitação cardíaca, como a Rafa falou, é uma realidade, é um A em todas as diretrizes, ou seja, é sempre indicado.
E caso ela não seja indicada, a gente tem que ver o porquê. Então esse é o primeiro momento, né? Entender qual é a doença de fato e estratificar esse paciente, ou seja, identificar o risco dele ter alguma coisa durante o esforço. E aí vão entrar outros exames que talvez não sejam comuns na prática clínica, mais para o cardiologista. Eu entendo que, eu acho que o primeiro é esse, eu acho que o que leva ao medo maior é a chance de infartar. Doutor, será que eu vou infartar quando eu fizer um exercício? Doutor, eu fico muito cansado, meu coração vem na boca, eu faço um ataque cardíaco ou eu sinto uma palpitação diferente. E essa insegurança que às vezes vem pra gente. E aí, às vezes, essa insegurança é mais fácil você ficar em cima do muro e dizer que não é para fazer. Então, eu acho que é por aí. Identificar qual é a doença, a estratificação de risco, que é um termo muito técnico, né? Mas é entender qual é o risco dele fazer alguma coisa durante o exercício e a gente usar as ferramentas que a gente tem. Aqui, graças a Deus, a gente tem muita ferramenta para entender isso e dar segurança. Aproveitar, acho que é uma coisa importante da gente pontuar também, né? Porque assim, a intenção desse vídeo é difundir informação e que chegue essa informação ao maior número de pessoas possível. Então aqui todos os presentes nessa sala, a gente tem o privilégio, graças a Deus, de ter acesso a recursos com técnicas avançadas, um exame de ergospirometria, um eco com técnica avançada, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as pessoas. E aí para o pessoal entender, que Renata no começo da conversa citou das diretrizes que existem, Musa hoje falou dos recursos que a gente especificamente tem acesso, o que é recomendado pelo pessoal? Existe a escola americana e a escola europeia. Uma pede um exame físico simples, outra pede um eletro a mais para complementar. E quando a gente fala em análise populacional, quando a gente olha para a população de forma em geral, todo mundo aqui vai concordar que isso seria o suficiente, porque o risco que as pessoas correm ao não fazer atividade física é muito maior do que o de fazer com apenas isso. Mas aí a gente agora se transfere para o mundo da gente, para a nossa realidade, né? Que é a efetividade, né? A gente sempre tem que analisar. Exato. Quando a gente fala na população em geral, né? Mas nossos pacientes, a Renata sempre fala muito sobre isso também. Quando a gente tem um desfecho desfavorável dentro do consultório com um paciente, para a gente já foi 100%. Então aí a gente precisa pegar por excesso. E aí a gente tem justamente esses recursos desses exames que quem acompanha as redes sociais, tanto as nossas quanto da clínica, sabe, que são ferramentas assim essenciais, muito úteis no dia a dia, tanto para indicar com segurança quanto para contraindicar. Perfeito. Pedro, aproveitando, né, a pergunta que eu fiz para eles, já não é simples a gente mudar, né, assim, ir contra o que um colega falou. É bem complicado dentro da medicina. Eles são cardiologistas e já é complicado. Ah, não, eu não concordo com o seu outro cardiologista, eu acho que sim, a gente tem um caminho para você poder fazer atividade física. Como é que você, como médico do esporte, vê isso? Assim, porque entre cardiologistas já é complicada essa discussão. Você vem de outra especialidade, que é uma especialidade que as pessoas não conhecem tanto, né? E aí, como é que é essa conversa? Como é que rola isso? Assim, com certeza é mais difícil para mim, né? Mas assim, eu acho que tudo passa pelo relacionamento que você cria com o paciente e a confiança que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E quando você tem recursos como esse que a gente falou, quando você tem conhecimento e deixa o paciente perceber isso e usa argumentos, você ganha a confiança dele e faz com que ele confie em você e se coloque em risco ali enquanto está fazendo a prática da atividade física. Já a questão de relacionamento e a parte ética com outros colegas, aí já é algo mais delicado. Mas assim, a gente faz medicina para cuidar de pessoas e para cuidar dos pacientes. Então, no meu caso, pelo menos, essa é a minha prioridade. Existe a questão da medicina defensiva, né? Já que é para a gente falar abertamente aqui, tem muito médico que toma condutas que muitas vezes talvez não sejam o melhor para o paciente, mas ele está se livrando de uma responsabilidade de indicar uma atividade física e aquele paciente complicar e ele ser ocupado. Então, assim, a gente, não só a medicina, a sociedade hoje está muito judicializada em tudo. E a gente tem que entender que certas posturas são compreensíveis. Mas, a partir do momento que a gente se propõe a fazer medicina, a partir do momento que a gente se propõe a fazer, tanto eu que fiz a especialidade pura da medicina esportiva, quanto vocês que são cardiologistas, mas atuam com o esporte, a gente usa o exercício como principal medicamento, como principal ferramenta. Então, assim, é uma contradição a gente se colocar na posição defensiva de tirar o nosso da reta
sabendo que pode estar abrindo mão de fazer o bem àquele paciente, de tomar a melhor conduta, de orientar ele da melhor forma. Então, assim, é um preço que tem que se pagar, muitas vezes. É muito delicado, como eu falei, para mim é mais difícil, mas a gente vai do jeito que dá, colocando o paciente sempre em primeiro lugar. Perfeito. E aí você falou dessa questão da medicina defensiva, e realmente tem muita judicialização hoje em dia, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, assim, quando a gente fala, o Musa falou sobre estratificação de risco, a gente está pesando risco e benefício, né? E só para o pessoal entender, o que acontece, pessoal? Durante a atividade física, é claro que o coração vai trabalhar mais, né? Você vai estar com uma frequência cardíaca mais alta, a pressão sobe, isso é natural, isso é esperado que aconteça durante o exercício. Porém, conforme eu falei, isso gera que o coração trabalhe mais. E nem todos os corações estão aptos a trabalhar mais. Ou seja, isso pode gerar problemas ali, né, complicações ali durante a prática de atividade física. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Dentro dessa questão de que a gente está pesando risco e benefício e que todos nós já nos apresentamos como aliados da atividade física, enfim, a favor da atividade física, vocês consideram que as ferramentas que a gente tem hoje em dia elas são suficientes para a gente avaliar esse risco com segurança? Ou vocês acham que, ok, é porque eu gosto muito de atividade física, mas talvez seja mais seguro ficar quietinho mesmo? O que vocês consideram das ferramentas que a gente tem? São suficientes? São. E quais são elas? Eu acho que são. Assim, como o Pedro falou, como o exercício como um medicamento. Se a gente pensar o exercício como medicamento, a gente tem que pensar em dose também. A gente vê aqui no Rio, pelo menos, a gente vê muitas vezes o médico que fala, dá uma caminhada na praia. Só que esse paciente, ele pode ir além. A gente consegue definir até onde esse paciente pode ir. A gente pode aumentar essa carga de exercício dele, que vai trazer benefícios para ele sem a gente chegar num ponto que seria arriscado para ele, né? A própria ergospirometria, a gente consegue ver isso, a gente consegue definir as zonas de treinamento do paciente, seja cardiopata, não seja, atleta, pessoa que vai começar, que nunca treinou, mas a gente consegue definir uma dose segura de exercício para esse paciente. Eu acho que hoje, sim, a gente tem muitas ferramentas para a gente liberar o paciente ou o atleta que seja com segurança. E viver é administrar riscos, né? Tudo na vida tem risco, né? A gente vai atravessar uma rua, tem risco de ser atropelado. Eu tenho muita segurança o que a gente tem acesso, como a gente falou aqui, de exames, o teste cardiopulmonar, o eco da maneira que é feito aqui. Eu tenho muita segurança para indicar um exercício a um paciente meu utilizando essas ferramentas, porque a gente conhece os métodos e sabe o que é que ele pode dar para a gente de informação. Eu acho que é isso aí. Ele falou, né? Tanto viver normalmente, como ser médico, ser cardiologista, gostar de esporte, tem uma certa ousadia, né? E hoje a gente tem ferramenta, mas se você não entender o benefício do exercício, você sempre vai achar risco, né? E na hora de balançar, você vai pender mais para o risco, você mais na defensiva, vai que dá alguma coisa. E a ideia não é essa. E hoje a gente tem muita ferramenta para isso, né? A gente estava até conversando sobre o próprio método, né? A ergometria, que é a esteira só com eletro, e a ergospiro, que é a esteira com eletro e análise de gases. A gente ganha muito mais segurança, né? Uma coisa, a gente tem um método, um eletro rodando ali, que tem interferência, tem várias outras coisas, e na outra a gente vê o metabolismo muscular, é uma coisa muito antes, né? A gente consegue perceber de forma mais precoce que alguma coisa não está legal naquele exercício. E é uma ferramenta ótima, né? Às vezes você vai até perceber que não está legal, mas não está legal aonde? Naquela frequência ali que o cara está quase morrendo, de fato? Não. Mais uma coisa... É a questão da dose. Perfeito. E aí eu acho que hoje a gente tem ferramentas para deixar isso, minimizar o risco. E eu acho que a gente fica seguro, o paciente, porque a gente mostra ali o exame para o paciente. O Olha, paciente não se sente seu seguro, exame né? mostrou isso, você pode fazer, olha o quanto de esforço que você fez, olha o quanto que você correu na esteira, o nível de esforço que você chegou, seu coração tá legal até esse nível de esforço. E na maioria das vezes não é esse extremo de esforço que o cara vai fazer quando estiver treinando. Então a gente tem a segurança por a gente, tecnicamente, cientificamente, ter esse respaldo dos exames, mas o próprio paciente sai mais seguro. Não, eu fiz o exame, a doutora me mostrou, meu coração está aguentando, tá bom. Então, e até a gente tem essa ousadia de fato ir no máximo. Exatamente. Né? Que senão não teria como começar. Isso é importante. Quando o Pedro falou sobre
as diretrizes, falou da diretriz europeia, da diretriz americana, mostrando que basicamente na americana a gente tem só anamnese e exame físico, e se encontrar alguma alteração você parte para exames. E quando você vai para a europeia, que é muito parecida com a brasileira, é anamnese, exame físico e eletro, e se eletro de repouso, tá pessoal, deitadinho ali, se encontrar alguma alteração, e você vai para outros exames. É importante lembrar que essas são diretrizes populacionais, o Pedro falou muito bem sobre isso, e o Musa reforçou a questão do custo, né? Quando a gente fala sobre diretrizes populacionais, a gente está pesando custo-efetividade. Então, o que vale a pena fazer para um país, né? Para um continente? O que dá para fazer é isso, é o mais custo-efetivo. Só que, eventualmente, o seu paciente ali no consultório, ele vai poder lançar mão de outras tecnologias. Isso não é simplesmente relacionado ao custo, mas também relacionado ao quanto essa tecnologia agrega em relação à capacidade de detecção de risco. Então, quando a gente fala de anamnese, exame físico e eletro, a capacidade de detecção de risco é 70%, né, dos 100% de causas que poderiam dar problema. Mas sobram os outros 30%, que a gente precisa entender o que faz com esses outros 30%. Deixa aí para ver se vai morrer? A princípio não. Se a gente tem outras ferramentas, a gente vai usar essas ferramentas. Claro que a gente bate aí em questões de custo, de disponibilidade de exames e etc. Mas é importante para quem está assistindo lembrar que, entenda comigo, a gente analisa o coração em repouso. Esse é um tipo de análise. Outra coisa é a análise em esforço. E eles todos reforçaram aqui a importância do teste ser um teste máximo. O que eu costumo brincar com os pacientes, né, é o seguinte: você não vai chegar e vai numa concessionária e vai comprar um carro. O carro é bonito, tá lá, brilhando, cheirosinho, legal, beleza, eu quero esse carro. Não, você vai querer dirigir esse carro, vai ver se ele responde bem quando você pisa fundo, né, se você fica bem ali, sentado no banco, se é muito alto, não dá para enxergar, enfim, tem várias coisas que você vai querer testar, você vai ter que fazer o test drive. E é isso que a gente faz no teste de esforço, a gente vai fazer o test drive do coração, levando ele no máximo, para ver o que acontece. Numa condição ótima, segura, né? Numa condição segura, exatamente, que tem médico, tem desfibrilador, tem carrinho de parada, tem tudo. Porque aí, legal, fez o teste máximo, não aconteceu nada, poxa, olha o nível de segurança para poder liberar essa pessoa para fazer a sua atividade física do dia a dia, né? Então isso eu acho que é importante a gente entender os diferentes métodos, diferentes ferramentas que a gente tem. E aí outro ponto que eu queria que vocês discutissem um pouco, que eu acho que é interessante, pessoal, é que a gente está falando muito sobre liberar ou não liberar. É o sim ou não. Mas dentro dessa liberação, vocês todos falaram sobre dose, né? Então pode acontecer da gente liberar dentro de determinada condição, né? E aí a Rafa falou sobre, esse paciente vai fazer exercício sozinho, ele vai para uma reabilitação cardíaca. Como é que é isso, Rafa? Como é que você vai avaliar o paciente e vem assim, o médico me proibiu? Aí fala assim, não, olha só, realmente na sua situação atual você não deveria fazer exercício ou atividade física sozinho, exercício físico, treinamento físico sozinho, mas numa reabilitação cardíaca você pode ter a segurança para fazer isso. Como é que é essa avaliação? Explica ao pessoal como é que é a reabilitação cardíaca, enfim, fala um pouquinho sobre isso. É aquilo que eu falei de individualizar o paciente, né? Então, tem paciente que vai vir que realmente paciente que infartou há pouco tempo, que está ainda naquela recuperação, a gente não vai falar, tá bom, vai para academia, treina, pega seu peso. É um paciente que a gente vai fazer os exames e muitas das vezes é um paciente que vai precisar de reabilitação, não só um infarto. A gente viu muito recentemente pacientes que tiveram alterações cardíacas por conta de Covid, acabaram tendo que ir para reabilitação. E lembrar o paciente que isso é uma coisa temporária, né? Você treinar ali com uma equipe, monitorado, a gente sabendo a frequência cardíaca que ele vai chegar, acompanhando isso, vai ter um enfermeiro, vai ter o profissional de educação física, vai ter o médico ali da reabilitação. Então ele está dentro de uma equipe que não só está avaliando ele, como está sempre tentando aumentar a carga dentro do que ele pode fazer. E acaba tendo um pouco de preconceito quando a gente fala da reabilitação. Mas eu vou para reabilitação, um monte de doente e tal, e não é assim. É entender que é uma coisa provisória, que tem suas fases da reabilitação e que daqui a pouco ele está treinando na academia dele, só vai dando um feedback para a gente. E acho que isso é mostrar sempre para o paciente que esse período da reabilitação
é o período que ele está realmente sendo avaliado para poder ter alta da reabilitação e treinar como ele quer na academia. Questão da progressão, né? Exatamente, exatamente. Depois ele vai voar sozinho. Porque tem paciente que a gente vai ter que controlar, olha, vamos tentar manter essa frequência cardíaca daqui a aqui. Hoje em dia a gente tem muito smartwatch que vai mostrar isso, mas nem todo paciente vai poder de cara, né, teve uma doença cardíaca e de cara ir para... então agora eu vou me matricular na academia, vou ficar sarado, vou treinar, vou correr, vou chegar no meu extremo. Não, foi aquilo que eu falei, proibir, vai ser muito raro a gente proibir. Acho que em último caso a gente vai proibir. Mas a reabilitação é um exercício e é o que vai mostrar para o paciente que daqui a pouco ele está lá fazendo o exercício que ele quer, né? Num ambiente seguro, a princípio ele está ali num ambiente seguro, definindo o que ele precisa fazer e ele vai aprender a treinar ali também. E acho que essa questão da avaliação, ela vai também de encontro, não só a definição de risco, né, a quantificação do risco, mas também a poder orientar a pessoa de forma adequada a fazer atividade física. O tempo todo a gente está falando, tem dose, né, tem forma certa, tem progressão, então tem muitas métricas ali da atividade física que precisam ser bem orientadas para o paciente ter o melhor que ele pode. E aí, como que, Pedro, você toca isso com a prescrição do treinamento? Assim, beleza, a gente é médico do esporte, mas existe um profissional especialista nisso que é o profissional de educação física, né? Ou eventualmente fisioterapeuta, dependendo da gravidade ali do paciente. Como é que é essa troca? Primeiro assim, a gente precisa contar também com profissionais ao nosso redor que entendam um pouco do que você está querendo fazer e que tenham humildade para ter a troca. Não adianta só a gente querer impor uma coisa, nem querer entrar na área do outro sem argumentar e sem fazer com que aquele profissional entenda como usar aquela ferramenta. Não adianta nada você dar uma ferramenta excepcional para alguém que não vai saber usá-la. Então, assim, educar os profissionais que fazem parte do seu time, essa é uma grande vantagem daqui da Ipanema Health Club, que a gente pode contar com uma equipe completa, que todo mundo entende um pouquinho do que o outro faz e tem a humildade para receber, para fazer a troca, para receber uma sugestão, para dar um conselho ou algo do tipo. Com certeza isso vai se reverter em muito benefício para o paciente e para a saúde dele. Então, medicina esportiva, como eu falei, na gestão das informações, ou a cardiologia que lida com a medicina do esporte, a gente não trabalha sozinho. A gente precisa de um time conosco para poder colocar aquilo ali em prática, colocar o carro para andar. E passa muito por essa questão da educação, de informação, de mostrar como aquela ferramenta pode ser utilizada e, consequentemente, os profissionais que estão ao seu redor, entendendo como é que o exame funciona, como é que a gente executa e quais são os detalhes que ele fornece para a gente, vão poder colocar aquilo no dia a dia com muito mais confiança e compreensão também. Perfeito. Bom, pessoal, a gente já está chegando no final dessa conversa, já viu que, né, a conversa estava boa aqui, dava para a gente fazer mais uns 3, 4 podcasts tranquilamente falando sobre esse tema, mas quero passar para os convidados aqui para que eles possam fazer as considerações finais. Então, vamos começar. Musa. Bem, infelizmente está acabando, está bem gostoso mesmo. E é legal esse ponto de vista, apesar de a gente estar no mesmo rumo, né? Mas sempre agrega mais a questão da equipe, né? Óbvio que o educador físico vai ser mais apto ali para determinar aquela série, aquela intensidade, o número de vezes, enfim, até onde o paciente consegue. E o fisioterapeuta na questão de prevenção de lesão, enfim. Então a equipe toda vai seguir no mesmo ritmo para manter o cara, a máquina funcionando, rodando pleno, alinhadinha. E às vezes a gente faz esse papel de gestão de pessoas da equipe, né? Então eu acho que dentro dessas considerações finais, eu adoro estar num lugar assim, que a gente pode contar, pode trocar, pode abrir a porta, pode conversar com um colega, enfim. E isso é diferenciado. Parece que não, parece que sempre é esse convívio gostoso, mas nem sempre é. E é bom passar isso aqui, né? Que aqui é amigável, a gente pode conversar com os colegas, trocar e perceber que juntos a gente vai mais longe. E pode parecer que não, mas fora daqui, às vezes a gente encontra algumas barreiras que realmente é difícil de transpor. Essa é a vantagem. Suas considerações finais, seu recado aí, pessoal. Vou filosofar daqui a pouco. Mas assim, fazendo um apanhado geral, tá? Para que é que servem os exames e os recursos que a gente tem?
a gente tem uma balança de risco e benefício, falando naquela questão de administrar o risco. Os exames servem para diminuir o peso do lado do risco. E, consequentemente, dando segurança para a gente entender o exercício, começar a estudar o exercício e ver os benefícios dele a longo prazo, vai aumentando o lado do benefício. Então, a balança é essa daí. E na questão da administração de risco, eu estava lendo, por isso que eu falei que ia filosofar. Estava lendo um livro essa semana, não vou falar qual para não fazer merchan, mas é parecido. Mas assim, tinha uma frase lá que ele comentava, tudo é arriscado e tudo é trabalhoso, até que você tenha um bom motivo para ir lá e fazer. Então assim, é administrar o risco. Eu sempre também, em algumas oportunidades, cito um exemplo que eu tenho dentro de casa. Meu pai é um cara de 61 anos. A gente sabe que o pessoal da cidade é o pessoal que tem que trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar a família. E a atividade física, até por falta de conhecimento, não só dele, mas assim, da própria classe médica, ele inclusive é médico também, não entendia os benefícios do exercício. Então ele sempre foi um cara muito sedentário, muito reticente, eu sempre briguei muito com ele para ele se cuidar, fazer atividade física. Até que nasceu minha filha, que hoje está com 5 anos. A partir desse momento, ele achou tal motivo para aquele risco valer a pena. E ele começou a se cuidar. Então assim, eu acho que o que vale é isso, é deixar esse recado para o pessoal, de procurar um motivo para poder... priorizar. Exatamente. E se colocar em risco, desde que aquele risco seja administrável, mas pensando no benefício maior que está por trás daquilo ali. Então, assim, essa é a beleza, eu acho, da medicina do esporte, da atividade física, e é o que motiva a gente no dia a dia a trabalhar com isso. Se não fosse isso, a gente não estava fazendo a diferença na vida de ninguém. Perfeito. Né? Maravilha. Rafa? Eu acho que vale lembrar também que esse paciente, ou atleta, que seja, não é um cara que a gente vai liberar, então tá, você pode fazer seu exercício e acabou. É um paciente que a gente vai acompanhar. Um coração doente hoje não é o mesmo coração doente daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Então, como você fez a analogia do carro, do test drive, você leva seu carro para uma revisão, você vai ver como é que está o motor, você tem a troca de óleo, tem a parte elétrica. Então, esse paciente, ele vai continuar acompanhando. E a gente vai ver, ó, isso aqui já dá para evoluir, isso aqui piorou. Então, ele não está solto. Nem só o paciente da reabilitação, mas o que foi para a academia. Ele não está solto. Então, ele vai repetir os exames daqui a um tempo, até para a gente ver questão de progressão de carga mesmo, o quanto que a gente consegue colocar mais exercício para esse paciente, como é que vai ser a intensidade dele. Então, ele saber que ele não está sozinho. Ele tem uma equipe. A gente tem aqui uma equipe muito grande, a gente tem esses profissionais todos aí que o Musa já falou, mas às vezes a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, tem cidades que às vezes não tem, mas ele vai ter alguém ali que vai acompanhar, que vai fazer os exames e que vai ver se o motor está funcionando direitinho. Então, de tempos em tempos, esse paciente vai ser reavaliado, ele tem que lembrar disso também. Perfeito. Bom, pessoal, uma pena, mas estamos acabando aqui essa edição do Ipanema Healthcast. Gostei desse negócio. Tá vendo? Queria agradecer a presença de vocês e convidar o pessoal que está aí assistindo para vir aqui na Ipanema Health Club, conhecer a clínica, que a gente trabalha não só com esses profissionais maravilhosos que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas tantos outros. Então, a gente tem diversas especialidades aqui, tem treinamento físico, tem fisioterapia, tem nutrição e tem diversas especialidades médicas. E, enfim, agradecer vocês assistiram até agora e até o próximo Ipanema Healthcast.